Oi, hoje nós estamos mais uma vez, né? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Nós estamos mais uma vez desvendando Atos, estamos em Atos, capítulo de número 18. E eu vim trazer algumas lições para vocês e espero que vocês aprendam um pouquinho mais. Aqui, Paulo vai para Corinto, saiu de Atenas e foi para Corinto. E ele encontrou com um homem chamado Áquila, né? Um judeu. E como eles tinham o mesmo ofício, Paulo ficou um tempinho lá e junto com eles trabalhando e fabricando tendas, como a própria palavra diz. E aproveitava os shabates, né? Todos os shabates, ele aproveitava para argumentar e persuadir os judeus e gregos falando um pouquinho de Jesus Cristo. Então, falando para os judeus, né? Quando Silas e Timóteo vieram para Macedônia, né? Foram para Macedônia, Paulo foi impulsionado pelo Espírito, lá no versículo 5. E testificou aos judeus que Jesus era o Cristo. Então ele testifica para os judeus. Só aconteceu que os judeus se opuseram e blasfemaram. Então Paulo sacudiu suas vestes e disse, né? Seu sangue seja sobre suas próprias cabeças. Eu estou limpo. A partir de agora eu irei aos gentios. Então ele já tinha feito o papel dele. O Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Jesus falou só para ir. As pessoas não precisavam de fato aceitar a sua mensagem. É bom para elas aceitarem, mas não era algo que a gente tinha que impor. Elas tinham que vir porque elas querem, de livre e espontânea vontade, não livre e espontânea pressão. Então, Paulo falou, então tá bom, vou para os gentios, fiquem aí com os seus pensamentos blasfemos e eu vou fazer a minha missão. Então ele foi para casa de Crispo, né? Pra casa não, né? Ele entrou na casa de Justus, que era o nome no caso. Era um homem que adorava a Deus na sinagoga e aproveitou e pôde falar de Jesus para Crispo, né? Que era o principal governante daquela sinagoga. E Crispo e toda a sua casa aceitaram ao Senhor. E muitos dos coríntios que estavam lá, ouvindo disso, creram também e foram batizados. Então a salvação chegou numa casa e atingiu toda aquela região. Glória a Deus. Acontece que numa noite, né, Paulo teve uma visão e essa visão serve de mensagem para todos nós que diz: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e nenhum homem lançará a mão de ti para te ferir, porque tenho muitas pessoas nesta cidade. Então, Paulo teve uma visão de noite e pôde ficar mais tranquilo em relação àquilo que ele estava fazendo. Ele pôde ter mais certeza de que Deus estava realmente com ele. Então, glória a Deus. Então, eu quero aproveitar para te dizer, Deus é contigo. Se você está em dúvida se você vai ou se você não vai, siga em frente. Porque o Senhor diz, não temas, mas fale e não te cales, porque eu sou contigo. Então, Paulo ficou lá por mais 1 ano e 6 meses, como diz a palavra, e aconteceu que, mais uma vez, levantaram-se contra ele e tentaram julgá-lo mais uma vez lá no tribunal, né? Só que Gália falou que não tinha nada a ver com aquilo, porque eram por palavras que eles estavam fazendo aquilo, e Paulo não queria julgar ele por conta disso, porque não era coisa tipo do ramo dele, mas era um ramo, vamos dizer assim, dos judeus. E ele falou, julguem vocês mesmos com a vossa lei, eu não tenho nada a ver com isso. Depois disso, eles pegaram, né, Paulo e espancaram-no diante do tribunal, e Gália não fez nada porque não era da meada dele. Então Paulo acabou apanhando por amor a Cristo mais uma vez. A gente observa que depois de um tempo, Paulo ficou lá mais um pouco e ele foi para a Síria. E ele raspou a sua cabeça por causa de um voto que ele tinha feito. Então, a gente entende que nós também devemos fazer votos e pagar os nossos votos ao Senhor. Apresente diante do Senhor as suas necessidades e fala, Senhor, se o Senhor fizer, se for a tua vontade, assim que acontecer, eu raparei a cabeça, por exemplo, que foi o que Paulo fez. Então, pague os seus votos ao Senhor. E faça votos que você conseguirá cumprir, né? Depois ele foi para mais algumas cidades, o pessoal lá de Cencreia, né, que é onde ele ficou, né, na Síria ali, Priscila e Áquila, queria que ele ficasse mais um pouco, na verdade o pessoal de Éfeso queria que ele ficasse mais um pouco.
Só que ele falou, não, eu preciso ir. E ele foi embora. E ele foi pela Galácia e Frígia, falando para todos os discípulos, né? Fortalecendo aquilo que ele já tinha ensinado. Quando ele chegou na próxima cidade, chamada Éfeso agora, né? De fato, ele veio para Éfeso mais uma vez. Ele encontrou com um judeu chamado Apolo, que era um pouquinho do que eu vou falar agora. Quem era Apolo? Era um homem eloquente e poderoso nas escrituras, sabia da palavra, instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Ele falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor. Então aqui a gente observa que Apolo tinha muitas características de um discípulo, vamos dizer assim, né? De um servo de Cristo, de Deus. Ele era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito. Nós devemos ter essas características. Eloquente e falar bem as escrituras, né? Com autoridade. Ser instruído no caminho do Senhor. Sermos fervorosos de espírito. E falar e ensinar as coisas do Senhor diligentemente. Como ele não tinha total domínio sobre as coisas, Priscila e Áquila de Éfeso lá, que eu tinha falado um pouco antes, foram ensinar ele melhor o caminho de Deus, como a gente vê lá no versículo 26. Tomaram consigo e expuseram-lhe mais perfeitamente o caminho de Deus. Então, a gente observa que a gente, mesmo tendo todas as características boas, tendo total conhecimento, a gente sempre tem mais para aprender do Senhor. Então, Priscila e Áquila enviam uma carta, né, aos judeus não, aos discípulos, né, para que recebessem a Apolo, porque ele ensinava bem, tinha domínio das escrituras, era fervoroso, e ao chegar lá, ele ajudou muitos, os que haviam crido, né, pôde ensinar mais, e como está escrito aqui, porque ele poderosamente convencia aos judeus publicamente, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Então ele tinha domínio das escrituras e conseguia transmitir isso, falando da palavra. Então que nós possamos também ter isso em nossos corações, possamos ser cheios da palavra de Deus para que possamos transmitir com excelência aquilo que a palavra de Deus quer que nós transmitamos. Bem, a lição de hoje é: fale e não te cales, porque o Senhor é contigo. Sofreremos por amor a Cristo, assim como Paulo apanhou, né, por amor a Cristo, porque está anunciando, né, pagou o seu voto. Então, se nós fazemos o voto a Deus, nós devemos pagar. E mostre quem é Jesus, assim como Apolo, pelas Escrituras. Seja instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, e fale com diligência, sabedoria e autoridade a palavra do Senhor. E mostre sempre pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Um bom dia, boa tarde, uma boa noite. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.